Vamos continuar falando de referência e de expressões referenciais. Na sentença, o cachorro está com fome, a expressão o cachorro remete a um cachorro específico, que está com fome. Então, a expressão o cachorro é uma expressão referencial, porque faz referência a um cachorro específico. Vamos ver então que recursos a linguagem verbal disponibiliza para que possamos nos referir a entidades do mundo. Expressões referenciais, agora vamos começar com os nomes próprios. Normalmente, nomes próprios são dados a seres humanos, a animais com que seres humanos convivem, a localidades, ruas, bairros, cidades, estados, países, rios, lagos, lagoas, etc. A instituições como URGS e Corsã. Nada impede, contudo, que nomes próprios sejam dados a qualquer tipo de entidade. Um caso que ficou conhecido foi o do político brasileiro Tenório Cavalcanti, que costumava portar uma submetralhadora MP40 de fabricação alemã, que ele chamava de Lurdinha. Então, nas frases Camila perdeu as chaves, a Nigéria faz fronteira com o Benin, a Corsã avisou que haverá corte de água, em todas essas frases há nomes próprios que também são expressões referenciais. Nomes próprios são expressões referenciais por excelência. Eles são associados a entidades no mundo por um ato de batismo. Essa associação entre nomes e entidades depois do batismo torna-se indissociável. Todos nós recebemos nomes desde muito cedo. Como os nomes das pessoas são formados ainda pelo que chamamos de sobrenome, são expressões que designam, idealmente, apenas uma pessoa no mundo. Alguns nomes, é claro, e sobrenomes são muito populares e acabam por designar mais de um indivíduo. Deixis. Essa palavra vem da palavra grega deixis, um substantivo associado ao verbo grego deiknimi, que significa mostrar, apontar. As línguas humanas possuem uma série de palavras que fazem justamente isto, apontar para algo que está no entorno situacional das pessoas que estão conversando. Vamos ver a partir de agora alguns tipos de deiticos do português. Deixis pessoal, que são os pronomes pessoais que realizam. Pronomes como eu, tu, você, ele, nós, vós, vocês, eles, elas. Um deitico, para que possa referir uma entidade, depende do reconhecimento de parâmetros situacionais. Então, Pedro Almeida da Silva está com frio é diferente de eu estou com frio. Enquanto o enunciado com um nome próprio remete à mesma pessoa, independentemente de quem o proferir, o enunciado com o pronome eu, se proferido por pessoas distintas, refere pessoas distintas. Um pronome pessoal aponta para um dos participantes da situação de comunicação, conhecidos como pessoas do discurso, a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa ou entidade de que se fala. Esses três elementos são alguns entre tantos da situação de comunicação que estamos começando a abordar. No caso do pronome pessoal eu, o elemento da situação de comunicação que importa para a atribuição de um referente é a pessoa que proferiu a sentença. Para saber a quem se refere o pronome tu, é necessário saber a quem o enunciado está sendo dirigido. Para saber a quem se refere o pronome ele e ela, é necessário saber sobre o que ou sobre o quem o falante está falando. Então, são casos em que eu preciso reconhecer os participantes do discurso. Quando se faz referência a uma terceira pessoa, costuma ser necessário que o enunciado com um pronome pessoal venha acompanhado de algum gesto de apontamento. Imagine o enunciado a seguir sendo proferido pelo sargento de um batalhão para o comandante, que quer saber o que cada soldado vai fazer. Aí diz o sargento:
ele vai vigiar o flanco sul, ele vai vigiar o flanco norte, ele vai vigiar os prisioneiros. Se o sargento não acompanhar os usos do pronome ele por gestos de apontamento, o comandante não saberá a quem o sargento está se referindo com cada uso desse pronome. Pronomes possessivos também fazem deixes. Além dos pronomes pessoais, os pronomes possessivos também podem ser deíticos. Nesse caso, eles colocam alguma entidade em relação de posse com referentes associados à pessoa do discurso. Então, em devolveram o meu livro e vi a tua carteira na sala, nos dois casos, para saber de quem é o livro, eu tenho que saber quem está falando. E para saber de quem é a carteira, eu também tenho que saber com quem a pessoa está falando. São casos de deixes, então, porque no uso desses pronomes possessivos, eu preciso reconhecer elementos da situação de comunicação, mais especificamente os participantes da situação de comunicação, para fazer a atribuição de referência correta.